Fala, matemáticos e matemáticas investidores, beleza? Pessoal, no vídeo de hoje a gente precisa falar desse monstro chamado o RPR11, tá? Provavelmente um dos fundos mais eficientes da Bolsa de Valores hoje, tá? Ao menos no quesito dividend yield. E também, certamente, o fundo que foi mais pedido por vocês desde o começo do canal, beleza? Então já peço aí para vocês que curtem o fundo, que querem entender mais sobre ele, que se inscrevam no canal. Gente, vocês não têm ideia de como a curtida influencia o algoritmo do YouTube. Hoje eu entendo os YouTubers chatos que pedem like, porque eu percebi nos meus vídeos aqui que quando a gente chega no número X de likes, parece que as visualizações começam a se multiplicar sozinha. Então, por favor, gente, se você curte o conteúdo, ajuda a gente a crescer, dá aquele like e se inscreve no canal, beleza? Bom, antes de começar, gente, dois recadinhos bem rápidos. O primeiro, eu queria agradecer o feedback aí do último vídeo, né, onde eu falei sobre a atual situação do DEVA 11. Então, vocês gostaram bastante do conteúdo. Enfim, só tenho a agradecer vocês por todos os comentários, beleza? Outro ponto também é o seguinte, eu acabei me ausentando aí por alguns dias, como vocês perceberam, porque eu estou passando por uns problemas com a minha máquina, né? Aparentemente a minha fonte foi para o saco. Consegui fazer uma gambiarra aqui para ela funcionar, tá com mau contato e o computador ligou. Então espero que eu consiga terminar de gravar e enviar o vídeo para o YouTube, beleza? Bom, gente, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, começando aí pelos indicadores desde o IPO, né, a gente percebe que no caso do RPR11, tanto a média como a mediana foram iguais, né, de 1,56% ao mês. Gente, esse resultado aqui é colossal, tá? Fazendo uma analogia aí do que eu disse no começo do vídeo, é monstruoso. Os resultados que esse fundo tem entregado aí nos últimos meses é realmente surpreendente, tá? Se a gente fosse anualizar essa média, a gente teria aí um rendimento acima de 18% ao ano, gente. Então, assim, é claro, né, que a gente precisa ponderar que dificilmente o fundo vai manter essa média nos próximos meses, né? Isso porque o IPCA tende a ter uma redução e no próximo ano aí ficar abaixo dos 2 dígitos, né? E a Selic também, né? A Selic deve cair nos próximos meses aí, talvez na próxima reunião do cupom. Então, assim, dificilmente ele vai manter esse resultado. Porém, gente, né, ainda que seja aí acima de 1%, 1,10, 1,20, eu acredito muito nesse fundo e eu acho que mesmo aí em épocas de vacas magras, ele vai continuar entregando resultados muito promissores, beleza? Bom, o que a gente não pode deixar de falar também em relação ao tempo, né? Para quem já conhece os vídeos do canal, sabe que eu falo bastante sobre essa variável, né? Por quê? Porque na estatística, quanto maior a nossa base de dados, quanto maior o nosso rol de informações, mais certeira são as nossas previsões, tá? Isso não significa que a gente vai conseguir prever com exatidão o que vai acontecer. Mas como eu sempre digo, pessoal, uma frase que já ficou famosa aqui no canal, eu prefiro ter a estatística do meu lado do que ter ela contra mim, tá? No caso do RPR11, como nem tudo são flores, o tempo de existência dele é muito baixo, né? A gente está falando de um fundo que tem pouco mais aí de 2 anos de negociação na bolsa, tá? E por que isso não é tão bom? Porque no caso do RPR11, ele sequer passou por todo o ciclo econômico, que nem eu acabei de citar. Ele não pegou ainda uma Selic abaixo de 4%, ele não pegou ainda um IPCA abaixo de 4%, tá? Então, assim, os resultados hoje são monstruosos, porém, esse fundo ainda tem muito a provar para o mercado nos próximos meses, tá? Como eu disse, eu acredito muito nele ainda, porém, né, a gente tem que ter cautela, porque ele precisa passar por todo o ciclo econômico, beleza? Aqui eu trago em forma de gráfico essas informações do dividendo, né? Importante olhar só para esses 3 últimos, porque esses 3 últimos meses foram os meses que registraram deflação. E mesmo assim, o fundo entregou aí um dividendo acima de 1,2%, né, gente? Realmente colossal aí, beleza? Bom, e por que o fundo entrega dividendos tão bons assim, né? A gente precisa entender por qual razão ele consegue entregar tudo isso, né? Além da eficiência da gestão. E aí eu trouxe aqui, pessoal, com base no último relatório gerencial divulgado, a composição da carteira do RPR11, beleza?
E a gente percebe o seguinte, a maior parte dos ativos, eles estão aí alocados em CRIs, né? São 56,2% em CRIs. E aí tem uma característica bem peculiar do fundo, né? Que 16, quase 17% desse fundo está alocado em debentures. Salvo engano, nenhum outro fundo que eu analisei aqui no canal possuía debentures na carteira, né? Uma curiosidade aí. Então a gente percebe que os CRIs, né, mais as debentures aí representam aí quase 20% do fundo, né? Desculpa, 70% do fundo. 72% na verdade. Bom, e a segmentação? A maior parte está atrelado aí a loteamento, né, área de construção, loteamento e multipropriedade. Esses segmentos, pessoal, é bom sempre dizer, né, que são segmentos que oferecem mais risco de crédito. Tá? É natural, pela a própria natureza desse tipo de crédito, ele oferece mais risco. Tá? E até por isso, né, que a gente vai ver mais para frente, que a taxa de juros, na maioria dos CRIs, são taxas muito elevadas, beleza? Já em relação às classes, passando rapidamente aqui, né, as classes dos CRIs. A maior parte ele tem subordinação única, né? E a segunda maior parte é mezanino, a terceira subordinada e a última sênior, né? A sênior aí que é a classe de subordinação que tem preferência em recebimento, tá? Se vocês quiserem, pessoal, eu faço um vídeo só sobre classes de CRIs, tá? Eu vejo que tem bastante dúvida sobre isso. Comenta aí no vídeo se vocês têm interesse de entender um pouco mais sobre essa questão, beleza? Sobre os indexadores, a maior parte está atrelada ao IPCA, né? Por isso que eu falei lá no começo do vídeo que o RPR11 precisa se provar ainda em cenários de IPCA baixos, tá? Nos últimos 3 meses ele já se provou, né? A gente teve deflação e ele se provou, mas a gente precisa ver isso nos próximos meses daqui em diante, beleza? E tem aí 13% em CDI e 6% em GPM, tá bom? Bom, importante dizer também que a maior parte dele, quase 100% aí, tem proteção contra a deflação, tá? Até por isso ele conseguiu entregar resultados muito bons aí, né, nesses meses de deflação, ao contrário do DEVA11 que a gente analisou no último vídeo. Inclusive, se você não assistiu, vai lá assistir que tá muito bacana também. O DEVA11, gente, ele também indica que tem proteção de 99% dos CRIs. Porém, ele entregou resultados aí muito ruins nos últimos meses, né? Sobretudo no último mês, tá? Aqui a gente tem separado por obras, né? Como eu falei, ele tem muita loteamento e multipropriedade, então é uma carteira que tem bastante obras aí, né? Porém, a maior parte já está quase concluída, né? De 66% a 99%. E 23%, né, da carteira já tem as obras concluídas em 100%, tá? E o que mais preocupa é justamente essa pequena parte aqui, né? 3% ainda que está na fase inicial das obras, beleza? Bom, aqui a gente tem o LTV, pessoal. Para quem não assistiu o vídeo de como analisar um fundo imobiliário de papel, tá? Dá uma olhadinha lá que eu explico com mais calma o que significa isso. Mas a gente percebe aí que a maior parte do LTV ele está entre 50% e 75%, tá? Isso significa, no meu entendimento, que, né, os CRIs eles têm aí, até certo ponto, um risco médio, né? Eu costumo dizer que acima de 60%, 70% é um risco alto. Mas ele tem alguns CRIs aí também na faixa dos 50%, 55%. Então, assim, o LTV, a maior parte, tem um risco médio para alto, tá? Quase 30% dele está num risco bem médio para baixo, né? De 25% a 50%. E 16% dele tem um risco muito baixo, né? Menos de 25% aí o LTV, beleza? Pessoal, caminhando para o final do vídeo, tá? Sobre a cotação dele. Desde o IPO, gente, percebam que ele nunca foi negociado abaixo do seu valor patrimonial, tá? Agora, nos últimos meses, essa curva aí diminuiu. Então a gente percebe que ele está muito perto do preço justo, né? Inclusive, se não me engano, o PVP dele aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. PVP, ó, de 1,01. Então, assim, ele está muito próximo do preço justo hoje. Então, é uma grande oportunidade para quem gosta desse fundo de alto risco, beleza? Alto risco e alto rendimento, né? E aí, gente, eu trago aqui um resuminho sobre os principais pontos positivos e negativos. Então, vamos lá. O principal ponto positivo, a gestão ativa, a proteção contra a deflação, altos dividendos e uma baixa volatilidade de cota, que a gente percebe que ela não variou muito, ela não teve uma variação muito grande
de valor muito alto, até para cima, né, do valor patrimonial. Não teve, ela manteve estável aí uma certa linha de estabilidade. Isso é muito, muito positivo no meu entendimento, beleza? Pontos negativos. O tempo baixo de existência, infelizmente, é um ponto muito negativo, né? Ele não vivenciou todos aí os momentos macroeconômicos. E também ter muita parte da carteira no setor de construção. Na verdade, toda a carteira dele é em construção, né? E mais de 70% são de obras ainda não concluídas. Ainda que dentro desses 70% tenham obras aí muito avançadas, tá? Mas elas ainda não foram concluídas. Então, gente, para fechar o vídeo, tá? O RPR11, ele é um fundo de alto risco e de alto retorno. Então, assim, na hora de você analisar se ele vale a pena ou não para você, é importante que você entenda qual o seu perfil como investidor, tá? Você está disposto a correr mais riscos para ter mais rendimento? Ou então você é um pouco mais conservador, você abre mão um pouco do rendimento, mas para ter aquela segurança no longo prazo, tá? Isso daí não sou eu que vou dizer, é você. Você precisa entender qual é o seu perfil de investimento e qual é a sua estratégia de investimento, tá? E só aí você vai poder dizer se o RPR11 é um fundo que precisa estar na sua carteira, beleza? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, mas apenas uma análise dos resultados, como vocês puderam ver. E, gente, mais uma vez, se você curtiu o vídeo, se inscreve no canal, curte o vídeo e comenta aí embaixo para dar aquela moral, beleza? Valeu!